Agora vamos pregar sobre domando a língua. Vamos lá. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz assim, leiam comigo: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Duas coisas. Número 1, morte, e número 2, vida. Está no poder de quem? Assim. Vai. Precisamos saber usar as nossas palavras, amados, especialmente nos dias de hoje. Por quê, pastor? Porque na época que isso aí foi escrito, não existia mídia social. Hoje, diferentemente, muito diferente de antigamente, as nossas palavras, elas podem alcançar o mundo inteiro com um clique teu. Então está mais perigoso ainda. E a Bíblia está repleta de textos que falam sobre nossa língua. Se tu quiser abrir no livro de Provérbios, é o que mais fala sobre língua. Mas existe um texto que eu gosto muito, que está lá no livro de Tiago. E este Tiago não é um dos 12 apóstolos. Este Tiago é o irmão de Jesus. E eu sei, antes de continuar, que muitos aqui aprenderam que Jesus não teve irmãos, porque Maria, a mãe de Jesus, ela nasceu e morreu virgem. É a Bíblia que ensina isso. A Bíblia ensina que Maria deu à luz a Jesus virgem. Mas depois disso, e eu coloquei entre parênteses aqui, e José, o seu marido, agradece muito, ela teve uma vida normal. Já pensou se fosse José e Deus dissesse para ti, tu vai casar com Maria, ela tem que ser virgem, ela vai ter Jesus, tu vai ter que dormir todo dia do lado dela, mas não pode encostar. Aí José dizia, não, então eu prefiro ser monge. Monge bem longe de Maria. Teve uma vida normal, amados. E Jesus teve vários irmãos e irmãs. Irmãos que, por sinal, não acreditavam nele. Eles não conseguiam. Como é que tu vai acreditar que o cara que cresceu contigo, que dorme na mesma cama, quem sabe o pai dele era carpinteiro, fazia beliche, dormia em cima de ti, embaixo de ti, era Deus? Como é que tu acreditar nisso? Como é que tu acreditar em alguém perfeito, tu ouvindo a tua mãe o tempo inteiro, ou teu pai o tempo inteiro? Por que que as tuas notas não são que nem as notas do teu irmão? Por que que tu não te comporta que nem teu irmão? Por quê? Eu acho que os irmãos dele tinham vontade de matar ele. O cara é perfeito. Estou falando espanhol. Até os 33 nunca pecou. E morreu sem nunca ter pecado. Mas eles não conseguiam acreditar que ele era Deus. Pastor, está inventando. Lê comigo. Ora, João capítulo 7, versículo 2 diante. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Era lá em Jerusalém, onde todo mundo tinha que ir na festa dos tabernáculos. Aí no versículo 3 diz assim: dirigiram-se, pois, a ele quem? Os seus irmãos, e lhe disseram: deixe este lugar, que era Nazaré, onde ele foi criado, e vai para a Judéia, para Jerusalém. Jerusalém era a capital. E vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. E aí, João, o evangelista que escreveu esse evangelho, ele diz assim: pois nem mesmo, o que está escrito ali?
os seus irmãos criam nele. E tem várias passagens, amados, onde a Bíblia diz que Jesus tinha irmãos e irmãos. Irmãos e irmãs. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 53. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, não onde ele nasceu em Belém, mas na terra onde ele foi criado, em Nazaré. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte, ou seja, de tal modo, que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Imagina, o cara volta para a cidade dele, todo mundo viu ele crescer ali. E nem o Litos, cresceu em Bom Retiro. Filho de quem? Seu Bandeira. Ele, Douglas, o Dago, ou o Tininho. Filho de quem? O tio Nédio. Aí daqui a pouco chega os caras fazendo milagre na cidade. Chega o cara ensinando que nem se fosse um cara que fez faculdade. A primeira pergunta é: não é esse o filho do Bandeira? Não se chama sua mãe Jussara? Eu estou parafraseando, tá? E seus irmãos, aí eu botei na cor preta por causa que é o livro que nós vamos tentar estudar essa noite. E seus irmãos Tiago, José, Simão, que o traiu, tá, amados? Tem Judas Iscariotes, aquele que traiu a Jesus, e Judas, que tem um livro, na verdade, é uma página, é um cartão postal, antes do último livro da Bíblia. Antes do Apocalipse, se você abrir o Apocalipse, antes dele tem o livro de Judas, também irmão de Jesus. Versículo 26. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E lá em Mateus capítulo 1 explica muito bem que José não teve relações sexuais com Maria até o momento que ela deu à luz e depois se recuperou. Lógico, deve ter passado um tempo. Não tinha cesárea naquela época, apesar que a cesárea foi inventada por causa de César, por isso leva o nome de cesariana. Eu não sabia isso, quem me explicou foi minha mulher. E talvez eu falando isso para vocês, tu venha te escandalizar e dizer assim: pastor, não, Maria, a mãezinha virgem de Jesus. Eu fui coroinha na igreja católica. Se você me dissesse isso antigamente, quando eu aprendi, eu já estava fazendo 10 sinal da cruz aqui, voltava a ser católico, ó. Virgem Maria. Sim, Virgem Maria, até dar a luz ao seu primeiro filho, chamado Jesus Cristo, o nosso Senhor. Depois disso, seguiu-se o processo natural da vida. E deixa eu te dizer uma coisa: foi Deus, diga Deus, não foi o diabo que inventou o sexo, ok? Diga, foi Deus que inventou o sexo. Parece difícil para vocês, né? Foi Deus, e Ele inventou para multiplicar, para procriar o ser humano, procriar a nossa espécie e também para o nosso prazer. Ele não precisava ter colocado o prazer. O diabo não cria nada, o diabo não tem poder de criação. O inimigo só sabe copiar. Como ele não pode criar nada, então ele tenta destruir tudo de bom que Deus criou. Ele pega o sexo, que é algo bom que Deus criou, dentro do limite do casamento, e ele quer fazer o quê? Destruir, deturpar. Deixa eu te dar outro exemplo, como Deus é bom. Os alimentos, por exemplo. Deus poderia fazer alimentos apenas para fornecer para esse corpo físico, aqui para esse corpo biológico, os nutrientes que o teu corpo precisa para se manter de pé.
para sustentar o teu corpo. Mas não. Deus colocou sabores no alimento. Vocês já experimentaram o frango do Alisson? Ele me pagou 100 para me fazer essa aí, mas tudo bem. Deus colocou sabor no morango. Já comeu um morango? Laranja, melancia, picanha, chocolate. E a nossa boca, não só a língua, toda a boca, ela está cheia de sensores. Como é que tu falou antes o negócio da lagartixa lá? Mas não é ventosa, é outra coisa. Que conseguem perceber, talvez o Maurício saiba o que a gente tem na boca aqui, na língua. Papilas gustativas. Eu vou aprendendo com a minha igreja. Então nós temos papilas gustativas que podem discernir o gosto do frango do Alisson para um morango, né? E foi Deus quem quis nos dar o prazer de desfrutar um chocolate, um sorvete, aqueles picolé que vem com a casca de chocolate por fora e um creme por dentro. Vou ter que sair daqui lá no posto de gasolina comprar. Tomara que saia a tempo. Foi Deus, amados, quem quis nos dar o prazer, tanto no sexo, como no alimento, como nos nossos relacionamentos, pai e filho, pai e filha. Não só a parte sexual, marido e esposa na sua intimidade, no seu companheirismo. Eu olho hoje para o meu sogro e minha sogra, eles devem ter feito mais de 50 anos de casado já. E é bonito de ver os dois juntos. E eu tenho certeza, mano, que já não existe mais sexo ali. Ah, não. Só existiu um milagre. Foi Abraão, com 100 anos, que Deus disse para ele, tu vai ter um filho. E Deus disse para ele, Abraão disse para Deus, Deus, como? Eu já estou com 100 e a minha mulher ainda é estéril. Deus, deixa comigo. Deixa comigo. Só se Deus falou com a Abdala lá, mas eles vivem um outro nível de prazer hoje, uma cumplicidade diferente. Amém? Mas o que o diabo faz? Ele pega o alimento e gera a gula nas pessoas. E amados, existem pessoas que são tão gulosas. Eu não estou falando de pessoas que são enfermas, às vezes tem problema de tireoide, outras coisas. Falando de gula mesmo. Pessoas que são tão enfermas de gula que ficam deformadas. Tu olha para o corpo, não parece um corpo de um ser humano. A mesma coisa ele faz com o sexo. Ele tirou do projeto de Deus. Pouco a pouco a sociedade foi aceitando, de princípio, sexo fora do casamento. Rapaz, se tu falasse isso na época que meu pai foi criado, era um absurdo. O pai ia dizer, ah! Mas hoje, sexo fora do casamento, tem pai dando glória a Deus aí, que o rapaz pegou uma menina, pelo menos. Tem pai que já chegou em mim e disse assim, pelo menos pegou uma menina, né, pastor? Que a coisa tá feia. Depois do sexo fora do casamento, que é normal, homem com homem. Eu não vou abrir para vocês, porque eu não botei no telão, não tenho tempo. Mas está lá em Romanos capítulo 1. Homem com homem. O homem abandonou o seu desejo natural pela mulher e se inflamou mutuamente com outro homem, cometendo impiedade. Da mesma forma, mulher com mulher. E aí tu pergunta, mas pastor, isso que está falando, as pessoas fazem escondido, né? Faziam escondido. Hoje, meu filho, vão de mão dada
querem entrar no cartório e querem a certidão de casamento. E vai chegar um tempo, anotem aí, vai chegar um tempo onde eles vão querer que o pastor da igreja case aqui o João com o Paulo. E se não fizer, é homofóbico. E aí vai preso. Então vão preparando um lugar para mim na cadeia, porque eu não caso nem homem com homem, nem mulher com mulher. Prefiro fugir. E aí eu te digo assim, ok, para ver aonde a nossa sociedade está indo. Se há 40 anos atrás tu falasse que ia entrar o João e o Paulo num cartório para se casar, o que os nossos pais, ou o que os antigos falariam? Impossível, jamais vai acontecer isso. Mas já está acontecendo. E não estranhe se daqui a alguns anos, com essa ideologia de gênero, rapaz já não nasce, a criança já não nasce mais nem homem nem mulher. Eu estava saindo do Nepal, lá do outro lado do mundo, e aí tinha assim, gênero masculino, feminino, para fazer um X, outros. No Nepal. E existem tribos na África onde é o pai que tem que ensinar a filha sobre como que se faz o sexo. Ou seja, é o pai que tira a virgindade da filha. Isso biblicamente é o quê? Incesto, pedofilia. E a Bíblia condena isso. Mas é para este lugar que a sociedade está se dirigindo. E quando a sociedade não tem uma bússola, quando ela não tem uma autoridade que diga, é assim que tem que ser feito. Quando a sociedade ela se baseia meramente em opiniões dos outros, fica muito difícil de argumentar, porque a minha opinião não pode ter mais valor do que a opinião do Vladimir, porque eu, intrinsecamente, como um ser humano que corre sangue nas veias, eu não tenho nenhum valor a mais do que o Vladimir, nem do que o Tininho, nem do que o Jerônimo, nem do que nenhum de vocês. Todos nós temos o mesmo valor. E se vai ser baseado somente em opiniões, a gente vai viver o que a sociedade vive hoje. O que a sociedade vive hoje? O relativismo. É tudo muito relativo. Depende. Aquilo que é errado para ti, pastor, para mim pode ser certo. Funciona uma sociedade assim? Já pensou Hitler dizendo, eu matei mesmo. Eu matei um monte de pessoas. Não, mas os mais escurinhos assim, que nem tu, Tininho. Porque eu queria fazer uma raça pura. E essa é a minha opinião. Qual que é a tua, Samir? Não. Na minha opinião está errado. Mas eu não posso fazer nada para te dizer que a minha opinião vale mais do que a tua. E aborto? Eu vou tirar o filho. Vai estragar meu plano de futuro. Eu quero fazer uma faculdade. Está certo ou está errado? Alguém me ajuda aí, está certo ou está errado? Quem te disse? Tu não tem uma bússola, tu não tem uma autoridade, tu não tem um absoluto acima de ti, tu não tem um Deus em quem tu crê, a sociedade não tem um Deus em quem crê. Então é opinião. A opinião da Joana, ela está com 18 e que quer fazer a faculdade, então ela vai tirar o filho. Na minha opinião, ela está matando um ser humano. Mas são só opiniões. Agora, se isso aqui tem autoridade, se a palavra de Deus tem autoridade, aí não importa mais a minha opinião ou a tua. Importa aquilo que Deus diz. E aquilo que Deus diz vai além de aborto, de estupro, de
incesto, de pedofilia. Tem muitas outras coisas que ele ensina na sua palavra. Mas veja o que diz o Evangelho de Mateus a respeito da virgindade de Maria. Mateus capítulo 1, versículos 24 e 25. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, porque José estava a fim de ir embora. Quando Maria chegou para ele e disse assim: eu estou grávida. José juntou 2 mais 2, deu 4. Ela está grávida. Eu nunca toquei nela. O que significa? Na matemática normal, que ela teve relação com outro. Mas daí o anjo falou para ele: não, José. José, não foi assim. Foi Deus. Foi o Espírito Santo de Deus. Pode pegar ela como tua mulher. E ele pegou. E aí no versículo 25 diz assim, e veja que ele está lá em letra preta: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho. O que significa não a conheceu? Não a tocou, não teve intimidade com ela, não teve relações sexuais com ela. Tem alguém que tem uma outra linguagem aí mais moderna, que possa ler em voz alta, ao invés de não a conheceu? Tem alguém? Linguagem de hoje, NVI. Mateus capítulo 1, versículo 25. Ninguém? Alguém falou alguma coisa? De novo, Camila. Então ele não teve relações sexuais com Maria até que a criança nasceu. Por quê? Porque a criança tinha que nascer de uma virgem para se cumprir a escritura que está lá no profeta Isaías capítulo 7. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Este é o sinal que eu vou te dar. Profeta Isaías falando para o rei. Depois ela teve uma vida normal. E o nome do filho que ela teve foi Jesus. Então é isso que significa não a conheceu. Mas como eu estava dizendo, tudo isso foi só a introdução, né, amado? Para mim poder falar do livro de Tiago, que é irmão de Jesus. E eu gosto do livro de Tiago por várias razões. A primeira razão: Tiago, quando ele começa a escrever o livro dele, ele não dá um carteiraço. Sabe o que é um carteiraço? Quem sabe? Tipo assim, ó. Aqui quem está escrevendo é o irmão do Senhor Jesus. Não. Ele começa o texto dele dizendo o seguinte: Tiago, o que ele fala ali? Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele está se dirigindo às 12 tribos que se encontram na dispersão. Ou seja, tiveram que fugir de Jerusalém quando começou a perseguição. Ele não se apresenta: eu sou irmão de Jesus. Não, eu sou servo de Deus e hoje eu reconheço que Jesus Cristo é o próprio Deus que veio em carne e morreu por mim, mesmo tendo sido criado no beliche junto comigo. Segunda razão pela qual eu gosto de ler o livro de Tiago: ele é direto, ele é reto, ele vai direto ao ponto. Quando ele tem que falar alguma coisa, ele fala como Jesus Cristo falava. Jesus não tinha meias palavras. E depois eu vou dar exemplo para vocês. E Tiago é real. Terceiro motivo: ele fala de assuntos que nós temos que lidar, assuntos que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, assuntos do tipo tentações. Quem aqui é tentado? Só meia dúzia, o resto é tudo santo.
Os homens principalmente. Os olhos são tapados, acho que eles olham com aqueles negócios que eles dão no avião. Quem aqui é tentado? Ele fala de assuntos como tentações. Quem aqui tem dificuldades nos relacionamentos? Tem mulher cutucando o marido só porque ele levantou a mão. Mas ele também fala de assuntos que nós que somos cristãos, temos a tendência de não levar em conta. Quer um exemplo? Tiago fala sobre discriminação entre rico e pobre, e tu pode ampliar entre o imigrante, o árabe, e aquele do povo, da nação, o brasileiro. Ou eu, quando fui para os Estados Unidos, me discriminaram. O preto e o branco. Mas ele fala sobre o rico e o pobre. Leia comigo capítulo 2 de Tiago. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. O que ele diz ali? Em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, com trajes de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, quem sabe um mendigo, um andarilho, versículo 3, e tratardes com deferência. Existe essa palavra, eu fui procurar ver se tinha escrito errado na Bíblia, mas existe. E tratardes com diferença, tá? O que tem os trajes de luxo, e lhes disseres: tu, fulano, que está com anel de ouro, e está de terno e gravata aí, tu senta aqui na frente, no lugar de honra. Aquelas cadeiras que tem em algumas igrejas, tá? Tem umas igrejas que tem as cadeiras de honra. E disserdes ao pobre: tu, pobre, fica ali em pé, lá no fundo, lá porque não tem lugar nas cadeiras mais, já está cheia a igreja. Ou assenta-te aqui, ó, no chão, debaixo do estrado dos meus pés. E aí Tiago pergunta: não fizestes distinção entre vós mesmos? E não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? E depois disso, Tiago fala também dos pecados que podemos cometer com a língua. Especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Por que no Rio Grande do Sul, pastor? Eu vou dizer para vocês. Quem adivinha por quê? Por causa da roda do chimarrão. A roda do chimarrão é um prato cheio para quem gosta de falar. Mentira, contenda, difamação, calúnia, fofoca e agora, para piorar as coisas, Facebook, WhatsApp, Instagram. Viu que eu botei o inglês no final, né? Instagram, Snapchat e outras coisas, mas... E a última coisa, eu tenho que parar e aí eu vou te dizer o seguinte. Vira a pessoa que está do teu lado e diz assim, ó: não perde semana que vem, vira. Porque daí ele vai entrar na língua. Aí ele vai falar sobre a língua. Que ele só tem mais 6 minutos. Versículo 4. E às 9 horas, papai, mamãe, que tem filho lá em cima, vai buscar, o pessoal do café prepara, porque eu vou encerrar. A quarta característica que me atrai no modo pelo qual Tiago escreve, é que ele é gráfico. Diga comigo, gráfico. Ele usa ilustrações. E eu acredito que Tiago aprendeu a usar ilustrações. Ele aprendeu a ser direto, reto com o seu irmão mais velho.
ele aprendeu com Jesus, que até os 30 anos de idade, só para que você saiba, Jesus ficou em casa, ajudando seu pai e sua mãe a criar os seus irmãos. Jesus ajudava na carpintaria. Inclusive, preste atenção, o próprio Jesus não era conhecido apenas como o filho do carpinteiro. Tem pessoas que pensam que Jesus é conhecido na Bíblia como filho do carpinteiro, mas Jesus, ele era conhecido como carpinteiro, porque ele trabalhava junto com o pai. Naquela época tu sempre fazia a profissão do teu pai. Se teu pai era fazendeiro, ia ser fazendeiro. Se ele criava ovelha, tu ia criar ovelha. Se ele plantava, tu ia plantar. Se ele era carpinteiro, tu ia ser carpinteiro. E só depois dos 30 anos, por 3 anos, Jesus teve ministério. Aonde tu prova que Jesus era conhecido como carpinteiro? Lê comigo. Tendo Jesus partido dali, foi para onde? Para a sua terra. E os seus discípulos o acompanharam. Versículo 2. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Agora preste atenção no versículo 3. O que eles dizem ali? Não é este o carpinteiro. Estão falando filho do carpinteiro ali? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então, amados, eu creio de todo o meu coração que Tiago aprendeu com Jesus. Pois quando Jesus ensinava, ele não tinha meias palavras. Sabe o que Jesus dizia? A porta para a salvação é estreita. Larga é a porta que leva para a perdição. Sabe o que Jesus dizia diretamente? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, que era o quê? Um sinal de morte. Era a mesma coisa que dizer: pega a tua cadeira elétrica, se tivesse pena de morte aqui no Brasil hoje, e me segue. Certa ocasião, Jesus disse para um homem que queria segui-lo o seguinte: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas eu, o Filho do Homem, com letra maiúscula, não tenho nem onde reclinar a cabeça. Por isso que eu fico furioso com o tal do Evangelho da Prosperidade, onde eles, na televisão, dizem: se tu aceitar Jesus, vai ficar milionário. Venha ser um milionário. São lobos vestidos de ovelha. Num só culto, eles levantam 4, 5 ofertas. Que Deus nos livre dos mercenários. Além de ser direto, Jesus também usava ilustrações. Eu vou encerrar com essa, porque eu quero orar. E todas, preste atenção, todas as ilustrações de Jesus tinham relação com a época em que eles viviam. Como assim, pastor? Com a época que eles viviam? A época que ele vivia era uma economia que girava em torno do quê? Da agricultura, da pecuária, trabalhos manuais como a carpintaria. Não tinha indústria, não tinha comércio, muito pouco. Tinha pescaria. Muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores. Então, preste atenção nisso, o louvor pode subir já. Então Jesus, quando ele quer explicar, preste atenção, essa é a parte mais importante do culto, porque eu não entrei na língua. Semana que vem vai ser Domando a Língua, parte 2, já te aviso já. Então Jesus, quando quer explicar o quanto
quanto o Criador se importa pela tua vida, ele ilustra com uma parábola que é muito conhecida. Ele ilustra com a parábola da ovelha perdida. Quem aqui conhece a parábola da ovelha perdida? Vamos ler juntos e vamos encerrar com isso. Lucas capítulo 15, versículos de número 4 até o número 6. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos. Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos. Era povo judeu que se vendia aos romanos que invadiram para cobrar imposto do próprio povo. Seria mais ou menos assim, como se a Argentina tomasse conta do Brasil e te contratasse o Vladimir, dissesse: Vlad, tu quer ser cobrador de impostos dos teus irmãos brasileiros aí? E o Vlad dissesse: claro que sim, como não? Então ele era considerado o pior dos piores. Ele não entrava na lista dos pecadores. Tem 3 listas aqui. Tem os publicanos, depois tem os pecadores e depois vai ter as prostitutas. 3 níveis. Então aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E aí os religiosos da época, que eram os fariseus, murmuravam. Os escribas, aqueles que copiavam para que a gente tenha a palavra de Deus hoje, ela era o seguinte: este recebe pecadores e o quê? Come com eles. Versículo 3. Então lhe propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo quantas ovelhas? 100 ovelhas. E perdendo quantas? Uma. Diga uma. Uma delas. Ah, cara, eu tenho 99. Eu não vou me preocupar com essa uma que se perdeu. Eu vou ficar com as 99. Eu já tenho aqui Tininho, Vladimir, tenho a Candice, eu tenho o Litos, eu tenho o Jerônimo, eu tenho o pastor Fernando, a Marilete, eu tenho fulano, eu tenho o ciclano, eu tenho o Beltrano. Deixa essa perdida. Não, aqui diz: possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, ele deixa as 99, e o que diz ali? E vai em busca da que se perdeu por um tempo. De repente ele cansa e ele volta. O que está escrito ali? Até encontrá-la. Versículo 5. Quando ele encontra, quando ele acha, o que ele faz? Põe a ovelha nos ombros, cheio de tristeza, cheio de alegria, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Amém? Tá? E eu gostaria que você pegasse nesse mês de abril e lesse um capítulo de Provérbios por dia, para você ver o quanto o autor do livro de Provérbios fala sobre a língua. Mas eu quero pular direto para o livro de Tiago. Tiago, irmão de Jesus. E a semana passada eu já expandi, já mostrei como que Jesus teve irmãos. Então nós não vamos entrar nessa parte aí. Mas eu vou repetir só as razões pelas quais eu gosto de Tiago. Número 1. Tiago, quando escreve, ele não dá carteiraço. O que eu quis dizer com isso? Ele não diz assim: ó, aqui quem está falando não é Paulo, não é Pedro. Aqui quem está falando é irmão de Jesus. Não. Ele não dá carteiraço, ele se chama de servo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Leia comigo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: irmão de Jesus, o que veio logo após ele, quase o mais velho. Não. Para quem que ele está escrevendo? Para as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Segunda razão pela qual eu gosto de ler o livro de Tiago: ele é direto, ele é reto,
ele vai direto ao ponto, e eu falei que eu iria tocar nesses assuntos mais tarde. Número 3, ele é real. Ele fala de assuntos que temos que lidar, assuntos que temos que enfrentar no nosso dia a dia, assuntos do tipo tentações, relacionamentos difíceis, dificuldades. E eu não vou pedir para levantar a mão, porque semana passada todos levantaram a mão. Quem é aqui que não passa por dificuldade em relacionamento? Quem é aqui que não é tentado? Quem é aqui que não tem dificuldade? Todos nós. E Tiago abrange, ele toca nesses assuntos. Mas o mais interessante é que ele fala de assuntos que os cristãos não dão importância. Então Tiago fala de assuntos que nós, os cristãos, nós não temos tendência de considerar. Nós consideramos tentação, tentamos nos relacionar o melhor possível, resolver problemas de relacionamento que sempre vão acontecer numa igreja como a nossa. Por quê? Porque nós somos uma igreja em célula, amados. Nós somos muito próximos uns dos outros. E quando a gente está próximo um do outro, a gente corre o risco de pisar. Esses dias eu fui dar um abraço na Lori. Não sei se a Lori está por aí. Está aí, Lori? O que eu fiz quando eu fui te dar um abraço? Lembra? Não pisei no teu pé? Está lembrado? Sem querer. Pisei no pé dela. Aí a pobre da mulher veio no final do culto pedir oração e pisei de novo. E a gente tem que começar a considerar esses assuntos que parecem que não são tão importantes. E Tiago toca no assunto da discriminação. Olha só o que ele diz. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em o quê? Acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajos de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, um andarilho. Versículo 3, o que diz o versículo 3? E tratares com deferência, é uma palavra antiga, tá? Tratares com diferença, o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, que está com anel de ouro, que está todo bem arrumado, assenta-te aqui, em lugar de honra. Existem igrejas que têm até cadeira aqui, ó. A nossa nunca vai ter. Ok? Não vai ter. Assenta-te aqui em lugar de honra e disserdes ao pobre, tu fica ali, em pé, ou assentado aqui, abaixo do estrado dos meus pés. Versículo 4. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Então aqui, amados, é o que a gente tem que cuidar. E Tiago fala também dos pecados que nós podemos cometer com a língua. E a gente não dá muita importância para esses pecados. Especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Falei para vocês, aqui no Rio Grande do Sul é horrível. Por causa da famosa rodinha de chimarrão. E aí dentro da rodinha de chimarrão vem mentira, vem contenda, vem difamação, vem calúnia, vem fofoca. E como eu falei antes, agora para piorar, cara, eu entro. Eu não posto mais nada, mas eu entro no Facebook. Eu vejo pessoas que se autodenominam crente desta igreja. Que não dá para dizer que são crente. Palavrão, insulto. Coisas assim do tipo que nem uma pessoa que não congrega, mas tem um certo nível de moral não colocaria. Então, amados, vamos ter cuidado com isso. E a última característica que me atrai demais no modo pelo qual Tiago escreve, é que ele é gráfico, ele usa ilustrações. Diga comigo, ilustrações. A ilustração ela é boa, amados, porque ela te ajuda a compreender o texto. Naquela época não tinha um videozinho que o Litos passou, se não me engano, o Litos passou aqui um vídeo do corredor que não consegue, daquele atleta que não consegue terminar a corrida e o pai dele vem e ajuda ele a completar. Foi tu que passou? Não tinha como Jesus passar. Então ele fazia com que a mente das pessoas criasse a imagem. Por isso que a palavra é imaginação.
nação. É imagem em ação. Inclusive tem um jogo muito bom. Vocês deveriam comprar. Imagem em ação. Para jogar com os nossos filhos. E eu creio que Tiago aprendeu a ser assim, direto, cheio de ilustrações, sabe com quem? O irmão dele. O irmão mais velho. Jesus. E a gente leu na semana passada que até os 30 anos, Jesus ficou em casa ajudando seus pais. Ele era conhecido como carpinteiro. A gente leu o texto, eu não vou botar. Ele não era só filho do carpinteiro. Chamavam ele de carpinteiro. Ok? E só depois dos 30, por 3 anos, foi quando ele começou o seu ministério. Quando ele foi batizado pelo Espírito Santo, a pomba desceu sobre ele e ele começou o seu ministério. Eu acho que eu acabei deixando aqui o texto. Marcos capítulo 6. Não é este o carpinteiro? Ah, mas pode ser qualquer um. Filho de quem? Filho de Maria. Irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Não vivem aqui entre nós suas irmãs? E aí o povo que viu ele crescer naquela cidade se escandalizava. Por quê? Porque eles não acreditavam que aquele guri que cresceu ali jogando bola, jogando bolinha de gude, sei lá o que eles faziam naquela época lá em Jerusalém, podia curar, podia pregar, podia falar do jeito que ele estava falando. Então, tá aí, ó. Em alguns textos aparece, este é o filho do carpinteiro. Em Marcos diz, agora ele já é carpinteiro, já aprendeu a profissão com o pai. Garanto que ele devia ter seus 12, 13 e já estava lá. Hoje não quero deixar ninguém trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 12. E não me fez mal. Então, amados, eu creio que Tiago aprendeu com Jesus, pois quando ele ensinava, ele não tinha meias palavras. Estou falando de Jesus. Jesus dizia, a porta é estreita. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E a gente leu semana passada que quando um cara resolveu seguir a Jesus, Jesus disse, pode vir que é moleza. É isso? Indo eles caminho afora, alguém lhes disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então pensa bem se tu quer realmente me seguir. E além de ser direto, como eu falei, Jesus usava várias ilustrações. Várias. O semeador que saiu a semear, né? Falou sobre aquele criador de ovelhas que tinha 100 ovelhas e foi em busca da perdida. E eu não vou ler porque senão não vai ter tempo, você já conhece toda ela. Tá? Nós vamos direto para Provérbios, capítulo de número 6. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Vamos ver quais são as coisas que o Senhor aborrece e qual é que a alma do Senhor abomina. Vamos lá, começando. Número 1. Olhos altivos, ou seja, orgulho. O Senhor aborrece o orgulho. Língua mentirosa. O Senhor aborrece. Mãos que derramam sangue inocente. Pode ser aborto ou pode ser ir lá matar alguém. Ok? O que mais o Senhor aborrece? Coração que trama por projetos iníquos. Ou seja, o cara vai para casa e começa a planejar coisas ruins para fazer mal para os outros. Coração que trama projetos iníquos. Pés que se apressam a correr para o mal. O que significa isso? Alguém te convida para fazer um crime e tu já está com tênis calçado já. E aí no versículo 19 diz assim, testemunha falsa, é que ele abomina, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. E talvez você pensasse assim, eu se eu fosse ler a lista daquilo que Deus aborrece, daquilo que Deus abomina, tinha que ter aí
abuso, estupro, abuso de crianças. O que mais? Vai falando aí. Não fala nada disso, cara. Prostituição, vocês viram falar em prostituição? Vou voltar aqui o versículo. 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª só uma abomina. Tem prostituição aí? Pornografia? Não, tem orgulho, mentira, matar inocente, coração que trama projetos iníquos. Mas se eu fosse pensar na lista, minha lista ia ser diferente. E talvez você disse assim, não deve ser tão horrível o pecado com a língua. Não, amados, no versículo 19 diz que é aquele abomina. São testemunhas falsas ou testemunha falsa que profere mentiras, e a pessoa que semeia, ela sai de canto em canto semeando contenda entre os irmãos. Sabe o que o Litos falou de ti, fulano? Sabe o que a Kátia disse de ti, pastor Fernando? Sabe o que fulano falou? Sabe o que ciclano falou? Por quê? Porque existe uma lei. O pastor Jason sempre dizia, ele foi por muito tempo para a Bulgária, onde ele fundou uma igreja lá, e a Didi esteve aqui pregando no dia do gaúcho, lembram dela? Ele disse que a Bulgária ela só foi conquistada porque os países inimigos conseguiram dividir a Bulgária para conquistar. Divide e conquista. E lembra que a gente falou que havia muito mais força na unidade? Quando estava falando das 4 pequenas criaturas, dos gafanhotos, quem lembra? A unidade faz a força. Então, nós temos que entender, amados, que o pecado com a língua, ele é mais sério para Deus, muitas vezes, do que a própria prostituição. Quer dizer então, pastor, que prostituição não tem problema nenhum, está dando licença? Não, antes que vocês me interpretem mal, é errado prostituição. É errado entrar na internet atrás de pornografia. É errado, é pecado, Deus condena. Eu só estou dizendo para vocês que nós temos que cuidar dessa coisinha aqui, que eu quero chamar de bisca. É uma bisca. E tomara que essa coisa aqui, se essa bisca for fazer alguma coisa errada, e esse negócio que eu não estou acostumado, dê uma mordida bem forte nela. E Tiago já começa no capítulo 1, versículo 26, dizendo assim, se alguém supõe ser religioso, deixando de fazer o quê? Deixando de refrear, segurar, frear a língua, antes, enganado o próprio coração, a sua religião é vã. Então, vou repetir, não me interprete mal. Eu não estou dizendo para vocês que Deus, Ele está dizendo aqui, cuidem só da língua, não se preocupe com adultério, não se preocupe com prostituição. Não. Eu só estou enfatizando aquilo que Deus enfatiza. A língua pode causar muito mal. Diga, muito mal. E Tiago vai explicar isso tudo no capítulo 3. Eu vou ler o capítulo 3, o texto que eu quero, depois nós vamos tentar ir versículo por versículo, ok? Então me acompanha aí. Capítulo 3, vou pegar no versículo 2. Porque todos tropeçamos, diga tropeçamos, em muitas coisas. Tentações, adultério, como eu falei, pornografia, prostituição, vícios, álcool, drogas, etc. Se alguém não tropeça no falar, é o quê? Perfeito varão. Olha só o que o Tiago está dizendo. Se tu não tropeçar no teu falar, tu é um varão perfeito, capaz de refrear também todo o restante do teu corpo. Se tu conseguir segurar a tua língua, tu é capaz de segurar todo o restante do teu corpo. Quando o teu braço quiser fazer alguma coisa errada, pegar aquele 100 pila que não é teu, que estava ali em cima do balcão. Quando teus olhos quiserem olhar algo que não é para te estar olhando, capaz de refrear também todo o corpo. Versículo 3. Ora, prestem atenção. Ora,
se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o quê? O corpo inteiro. Não é assim. Então a gente vai falar sobre isso. Versículo 4. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também quem? A língua, a bisca, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o quê? O corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma. Nós estamos falando lá da época de Tiago, não é agora, com Walt Disney, com estúdios de Hollywood, onde eles fazem os animais fazer cinema, não. Na época de Tiago, ele já viu isso, porque tinha os circos que passavam nas cidades. Na verdade, era a atração que tinha. Toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de... Diga comigo, nenhum dos homens é capaz de domar a língua. É mal incontido. A língua é carregada de veneno mortífero. Com ela, a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E aí Tiago diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Pode? Tu cavar, achar um poço. Aí, daquela água do poço sair água doce e água salgada? Não! Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Pode? Tu plantou uma figueira, aí deu lá um cacho de figo e do lado um cacho de azeitona. Não! Ou a videira, que é a nossa parreira de uvas, pode produzir figos? A resposta é retórica. O que é uma resposta retórica? Ele já está dando a resposta. A resposta é não. Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então agora, nós vamos começar o estudo e vamos ver o que Tiago diz no versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Em outras palavras, o que Tiago diz aqui é que quando nós viemos até Jesus Cristo, cada um de nós traz a sua bagagem, traz o seu passado, traz as suas experiências, e são todas elas, cada uma delas, diferentes. As minhas experiências são diferentes das experiências da minha esposa, que mora comigo, estamos casados há mais de 30 anos. Eu não vou dizer o número certo porque eu nunca sei. 2, 3, 4, algo assim. Quando nós viemos para a igreja e começamos a congregar aqui, cada um chega com a sua malinha, com as suas bagagens diferentes. Alguns chegam aqui com problemas do casamento. Outros chegam aqui com problemas financeiros graves, gravíssimos.
Outros vêm do ocultismo, não conseguem nem ouvir a pregação. Muitas vezes os demônios estão tapando os ouvidos enquanto o pastor está pregando. E que ele já seja repreendido agora em nome de Jesus. Outros chegam aqui em depressão profunda, pensando em tirar a própria vida, com um vazio no coração. Não encontram um propósito, não encontram um motivo para acordar de manhã e seguir suas vidas. E aí Jesus vai ajudando, vai libertando, vai tirando os problemas dessas pessoas. Mas uma coisa que geralmente fica de lado é o pecado ou os pecados cometidos com a língua. Por quê, pastor? Porque a língua é como um inso, diga inso. Quem tem um jardim ou um gramado em casa? Levante a mão aí. Ou quem já viu um jardim ou um gramado em casa? Eu sempre quis levantar a mão. Eu estou aqui pregando com o negócio me apertando na boca. Quem já viu um gramado? Quem sabe o que é inso? E o inso, o problema do inso se resolve uma vez só. Tu está lá, cortou tua grama, arrancou os insos, falou assim, agora deu, agora minha grama, meu jardim vai estar uma maravilha. Rapaz, não passa 2 semanas, aquela coisa volta. É que nem certos times de futebol. Quando o cara pensa que está morto, cuidado! Cuidado! Tem que perder mais uma. Porque são nem isso. Ó, só depois do pescoço fora. Então você sabe bem direitinho o que significa o inso. A língua é como inso. Nenhum homem consegue domar. Então o homem tem que estar vigiando o tempo inteiro. Por quê? Porque nós ouvimos um culto que fala sobre o assunto. Aí a gente ora a Jesus para curar nossa... Senhor, cura essa bisca, cura essa língua. Às vezes eu falo que não quero, às vezes eu falo demais, e tu ora, e tu vem na frente, e tu chora, e tu está sendo legítimo. E aí tu diz, Senhor, arranca esse isso. E o Senhor vai lá e arranca. Mas basta você descuidar por 1 ou 2 semanas que ele volta. Por isso que Tiago diz, nós precisamos aprender a refrear, diga, refrear a língua. Porque quando nós conseguimos controlar, todo o tempo, de semana em semana, dá uma olhadinha no teu jardim, lá no teu quintal, está nascendo um aqui, deixa eu arrancar antes que vire grande. Né? A grama fica linda. Mas para que isso aconteça é necessário vigilância constante. Diga, vigilância constante. Por quê? Porque Tiago diz, se alguém não tropeça no falar, é o quê? Perfeito varão. Por quê que essa pessoa passa a ser perfeita? Tiago mesmo responde. Ele diz que porque se você é capaz de refrear a língua, você vai ser capaz de refrear todos os outros membros do teu corpo. E aí ele dá o exemplo do cavalo. Ele diz assim, olha, tu tem uma criança montada num cavalo. Uma criança de 13 anos. Se ela tem a corda e o freio na mão, ela domina o cavalo inteiro, sim ou não? Vira para a direita, vira para a esquerda. E o cavalo é um animal grande. O cavalo pode carregar, eu acho que no mínimo uns 250 quilos no lombo sem bufar. Dá 1/4 de tonelada. E tu bota um guri ou uma guria de 12, 13 anos ali, e o bicho está domado. Por quê? Porque ele tem um freio na boca. Agora vamos ver aonde Tiago vai nos levar com a próxima ilustração. No versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para não obedecerem também, para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Isso eu já falei. É esse que eu quero. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes
e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira, o quê? O impulso do timoneiro. A ilustração de Tiago é quase a mesma. O cavalo é grande, qualquer pessoa, pode ser uma criança, pode ser um adulto, monta no cavalo. Se ele tem o controle do freio, ele domina todo o cavalo, todos os membros. Aqui ele está falando do navio. Preste atenção nos navios. Naquela época não tinha avião, não tinha aeronavio. Ok? Que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme. É lógico que se pegar um leme de um navio, comparado com essa sala aqui, de repente ele vai ser de lá até aqui. Mas comparado com um navio, é a peça minúscula do navio. Então as duas ilustrações são as mesmas, amados. O cavalo sendo um animal forte e o navio sendo um meio de transporte enorme. Ele é controlado pelo timoneiro só por um impulso da mão. E ele leva para onde ele quer. Agora, se você não controla, se você vai influenciar de forma negativa, ao invés de controlar a tua língua, quando tu abrir, tu vai influenciar, quando tu abrir tua boca, tu vai influenciar de modo negativo, tu pode destruir a carreira humana, a Bíblia diz. Tu pode destruir com a vida de uma criança desde pequeno. Quantos aqui já fizeram encontros onde tu recebeu pessoas vindo na tua frente e dizer assim: quando eu era pequeno, meu pai dizia que eu ia ser um imprestável, que eu não ia servir para nada. Na língua. Eu trabalhei por muitos anos na loja Multisportes. E aí chega aquelas crianças lá que os pais não dão educação e querem que aprendam dentro da loja. Não, a educação está em casa, não dentro da loja. Aí a criança queria esse tênis aqui. A mãe dizia: eu não posso, filho, só posso dar esse. Mas eu quero esse. E aí começava a se rolar no chão. E aí o que a mãe falava? Para, capetinha! O diabo! Não sei o quê. Usou bem a língua? Não. Não é na loja que tem que fazer aquele esparro lá. Ela que está passando vergonha. Ela tinha que pegar a criança em casa, fazer o que a Bíblia diz e disciplinar com uma vara da disciplina. E aí quando estivesse na loja, dizendo: filho, é esse que o pai pode te dar. É esse que a mãe pode te dar. E tem outra. Começa a te rolar no chão aí, que em casa a gente conversa. Você já sabe como é que vai ser. E prometeu, cumpriu. Não chega em casa e fica com dozinha. E tem papai e mamãe que chega em casa e fica com dó. Aí mesmo que eles perdem o medo e o respeito. Agora, se tu fizer 4 vezes, tem que pegar quando são pequenininhos. Enquanto estão se formando, não deixa para depois. Pega quando são pequenininhos. Ó, pode fazer, pode rolar, rola. Quando nós chegar em casa, nós vamos conversar. Chega em casa: ai mãe, não, eu juro que... Eu falei que nós íamos conversar. Senta aqui no colinho. Baixa as calcinhas. Com amor. No mínimo 4. Se tirar, aumenta. Tá? Faz 4 vezes para te ver. Se vai fazer esparrinho. Se vai se rolar no chão. Não rola. Entendeu? Agora, se ficar ameaçando, quando chegar em casa, tu vai ver. Eu vou contar até 3. 1, 2. E a criança não para. 2,5. 2,85. 2,99. Está pedindo para ser refém das crianças, né? Então, amados, se você não controlar, não vigiar a língua, ela vai influenciar negativamente teus filhos, teu cônjuge, os teus colegas. Quando eu falo colegas, pode ser colega de serviço, colegas de ministério na igreja. Você vai acabar amaldiçoando, mesmo sem querer, mesmo sem ter intenção. Como Paulo diz, às vezes eu faço o que eu não quero. Que aquela pessoa conseguiu te tirar do sério, usando a língua, e aí tu vai cometer o mesmo pecado dela, tu vai amaldiçoar. Então eu vou fofocar a teu respeito.
Eu vou contar coisas a teu respeito que eu sei. Quem conhece a história da pena de ganso? Vou contar para vocês. Diz que tinha uma mulher que era fofoqueira, caluniadora, gostava de inventar história a respeito dos outros, falava mal de todo mundo, até o dia que se converteu. E aí quando se converteu, ela foi procurar o pastor e disse: pastor, eu falei um monte de pessoas, eu caluniei a vida de um monte de gente, eu não sei o que fazer. E o pastor disse: não tem problema, minha filha. Pega esse saco aqui, ó, tá cheio de pena de ganso. Vai passar na casa de cada uma dessas pessoas que tu caluniou, que tu mentiu, que tu inventou história, e tu só faz uma coisa: coloca a pena de ganso na porta da casa. Depois volta e fala comigo. Quer dizer assim, só largar as penas de ganso e voltar? Volta e fala comigo. E a mulher se foi. E foi largando. Uma pena aqui, outra ali, uma em cada porta das pessoas que ela tinha prejudicado. Quando ela terminou, voltou faceira. Falou: pastor, fiz exatamente como o senhor me mandou. Está cada pena na porta das casas. E agora, o que eu preciso fazer? Aí o pastor falou assim: agora tu pega o saco vazio, volta em todas as casas e recolhe as penas e me traz de volta. Lá se foi a mulher. Só que ao chegar nas casas, o vento já tinha levado as penas. Ela não conseguiu recolher nenhuma. Então ela volta e conta para o pastor. Aí o pastor diz para ela: assim são as palavras, minha filha. Depois que você libera, depois que você fala, o dano já está causado. É muito difícil resgatar. Mesmo que você conseguisse, mesmo que você conseguisse o horário nobre da TV Globo e fosse lá na Globo te retratar e pedir perdão, ainda assim muitas pessoas que ouviram as tuas mentiras não vão estar olhando aquele programa no momento. Elas não vão estar assistindo aquele programa e vão continuar aceitando as mentiras que tu falou sobre fulano e sobre ciclano como verdade. Então nós precisamos lembrar, amados, que as nossas palavras têm muito poder. Poder para edificar e poder para destruir. Amém? A língua não controlada é perigosa. Ela pode ser extremamente destruída. Destrutiva. Perdão pelo erro. Vamos continuar lendo Tiago aqui. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe, preste atenção porque isso é importante, pode destruir o ministério, pode destruir a carreira de alguém. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Uma fagulha pode pôr em brasa tão grande selva. Na Califórnia, acho que foi no ano passado, um toco de cigarro destruiu uma floresta inteira e chegou até a base onde os filhos da Neiva do Nestor estão ali, o Tony e a Mari estão, chegou até quase a casa onde eles moram. Eles mandaram foto. Uma fagulha pode destruir, põe em chamas toda a carreira da existência humana. Então a morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza come do seu fruto. E a história, pastor? A história nos mostra homens que usaram o poder da língua para o mal? Sim ou não? Hitler tinha um argumento que ele convenceu toda uma nação a fazer o que fizeram. A exterminar os judeus. A purificar uma raça. Karl Marx, com o comunismo, convenceu toda a Rússia, antigamente a União Soviética, juntou vários países, dizendo que todos podiam viver uma vida comum, o que é mentira. Cuba, Fidel Castro,
Disse que todos iam ser iguais, todo mundo ia ser comum. Que comum? Ele tinha um nível aqui, ó, e o resto lá embaixo. Por isso que o comunismo não serve. Mas a história também nos fala de homens que usaram a língua para o bem. Por exemplo, Churchill. Ele convenceu o povo da Inglaterra a resistir à tirania de Hitler. Ele disse: vale mais a pena morrer lutando do que aceitar que esse homem tome conta. E a Inglaterra resistiu. E hoje, quantos líderes têm influenciado positivamente as vidas com as palavras de Jesus Cristo? Nós que somos cristãos. Quantos têm usado o seu poder de influência para, ao invés de edificar, de trazer para a luz, têm sido usados para destruir? Como vocês acham que os homens, na minha raça, os muçulmanos, os homens bombas, são treinados e motivados? Como vocês acham que eles são treinados e motivados a se encherem de bombas e a matar outras pessoas? Através do poder da língua. Eles são convencidos. E isso é incrível, porque nós podemos perceber que a palavra de Deus não mente quando diz que a morte e a vida, elas se encontram no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. E se as palavras têm tanto poder nesse nível, onde um número enorme de pessoas são influenciadas, elas também têm muito poder no nível pessoal. Preste atenção. Se a palavra tem poder para um Hitler influenciar uma nação, se a palavra tem poder para esses talibã, para esses jihad influenciar povos de outras nações, eles recrutam o povo do Brasil, recrutam da Inglaterra, recrutam da França, eles trazem de todo lugar para morrer pela causa. Qual o poder no nível pessoal? E nessa passagem o que Tiago está dizendo é: povo de Deus, tenham muito cuidado com suas palavras. Deixa eu repetir. Povo de Deus, tenham muito cuidado com as suas palavras. Aqueles que usam sua língua de forma errada estão literalmente explodindo granadas, explodindo bombas. Só que não são bombas que destroem um prédio, são bombas verbais que destroem uma vida. Palavras mal faladas, palavras mal pensadas, palavras mal ditas, em momentos de raiva, em momentos de ira, são verdadeiras bombas. E segundo esse texto, o que essas palavras podem fazer? Põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é ela mesma, posta em chamas pelo inferno. Então não só leva outros, mas ela vai junto. Então esse texto, eu tenho que encerrar, porque nós temos Santa Ceia, esse texto diz que o ser humano, através de suas palavras, pode mudar o seu próprio destino, porque ela mesma é conduzida para o inferno, destino eterno, e pode mudar o destino eterno de outras pessoas. E eu vou falar algo que eu já falei aqui, eu vou repetir, e pode ter isso como uma certeza no teu coração. Ninguém, diga comigo, ninguém vai para o céu sozinho. Se tu for para o céu, tu vai levar alguém contigo. E se Deus quiser, vai ser muita gente, amém? Mas o outro lado também é verdade. Ninguém vai para o inferno sozinho. Se tu for para o inferno, tu vai carregar alguém contigo. Cuidado com isso. Nós sempre vamos influenciar outras pessoas. Morte e vida estão no poder da língua. Eu vou terminar com algumas curiosidades, pedir para o pessoal do louvor subir. Um cidadão comum
participa em média de 30 conversas ao dia. Diga comigo, 30 conversas. Aqui no sul a média é maior por causa do chimarrão. E eu estou falando em conversas mesmo, um com o outro. Sem falar no nosso novo aparelho aí, nos smartphones. No mínimo, 1/5 do nosso tempo vai ser gasto em conversas. E agora presta atenção nisso. É estimado que uma pessoa, em uma semana, fala o suficiente para preencher um livro de 550 páginas. Meu Deus do céu! Uma semana, a pessoa fala o suficiente para preencher um livro de 550 páginas. Mais ou menos isso aqui. Em uma semana. Isso dá mais de 50 livros por ano. Isso dá mais de 4.000 livros pela tua vida. E eu quero te fazer uma pergunta. Se alguém fosse ler o teu livro dessa última semana, só da última, o que ele encontraria lá dentro? O que eu daria para ler teu livro da última semana? Pai, abençoa o pastor. Eu sei que ele não fez por mal. Abençoa fulano, ciclano. Ou vai ter lá coisas que eu nem posso dizer aqui. O que eu descobriria a teu respeito se eu lesse a tua última semaninha do teu livrinho? Jesus, quando falava dos fariseus da época, ele dizia: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom boas coisas. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola, de toda palavra tola, de toda palavra impensada que proferirem os homens, dela darão conta no dia com letra maiúscula, diga dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras será condenado. Então, encerrando, semana que vem eu vou falar sobre os animais que foram domados e não domados, né? A língua, ela funciona. Quem aqui tem automóvel? Levante a mão, bem alto. Sabe aquela varinha que mede o óleo do carro? Chega no posto de gasolina, tu abastece e o frentista pergunta para ti: quer que eu olhe o óleo? É ou não é assim? Daí ele tira a vara. Só que a vara está toda molhada, porque tu estava andando. Aí ele seca. Aí ele bota a vara de novo. Aí ele tira. E ali naquela vara tem mínimo e máximo. Daí ele diz assim: patrão, está quase seco. A varinha mostra como é que está o motor do teu carro. Como é que está o óleo do teu carro. Segundo Jesus, a tua língua mostra do que está cheio teu coração. E muitas vezes, quando nós nos dirigimos às pessoas, às vezes tu te dirige só por educação, pergunta: como é que está? Como é que está teu dia? Já aconteceu isso contigo? Como é que está teu dia? E daqui a pouco a pessoa começa a vomitar. Literalmente vomitar palavras. Chega a te estragar o dia. Só encontrou no mercado para dar um oi, um alô, tudo bem por educação, e a pessoa... E tu te sente assim, vem até aquele cheiro de vômito. Por quê? Porque a língua, ela vai falar somente
aquilo que está no teu coração. Pastor, o que eu tenho que fazer? Renovar tua mente, renovar teu coração com as palavras que estão aqui nesse livro. Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante. Entregai-vos a Deus como sacrifício vivo, pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual que é a boa, qual que é a perfeita e qual que é a agradável vontade de Deus para a tua vida. Amém, amado? Aqui está o segredo para que possamos renovar nossa mente.